Priscila que vai continuar aqui com a gente, porque nós vamos conversar juntos agora com o economista-chefe da Genial Investimento, professor da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como é que o senhor avalia a possibilidade de que esse ciclo de altas continue por mais algum tempo, a tendência de continuar até quando? Podemos ser surpreendidos com o encerramento desse ciclo? Hoje já há essa possibilidade no horizonte ou não, professor? Não, eu acho que existe a possibilidade, sem a menor dúvida, porque, na verdade, quer dizer, o Banco Central Brasileiro aumentou substancialmente a taxa de juros nos últimos meses, aí desde março do ano passado. O nível de 13,25 deve ter um aumento hoje para 13,75 e sempre, final de processo, tem dúvidas, né? Quer dizer, algumas pessoas acham que precisa de um pouco mais, outras acham que não, pode parar e tal. A verdade é o seguinte, existem alguns sinais de que a taxa de inflação está começando a estabilizar, até mesmo a cair. Em parte se deve à redução do ICMS. Nós tivemos uma redução do preço da gasolina de 5,01%, tá certo? Depois tivemos uma redução do preço da energia elétrica em 4,6%, isso tudo no IPCA 15 de julho, tá certo? Isso reduz a taxa de inflação, mas além disso, tivemos uma desaceleração da inflação de produtos industriais por 2 meses consecutivos, tá certo? Tivemos uma pequena desaceleração de serviços, mas serviços continuam muito elevados, tá certo? Tivemos uma redução por 3 meses consecutivos da difusão dos aumentos de preço, ou seja, está começando a ter alguns sinais de desaceleração da taxa de inflação, mesmo sem levar em consideração essa questão da queda do ICMS, que foi muito importante. A questão é suficiente? Tem um ponto que eu acho que o Banco Central deve estar bastante preocupado e deve estar olhando, que é o fato de que a inflação de serviços está em nível muito alto, tá? Muito acima da meta. Em 12 meses, a inflação dos serviços está em torno de 8%. É muito alto para a economia brasileira. A nossa meta é 3,75%. Tá certo? Então, a pergunta é o seguinte: esse aumento da inflação de serviços está relacionado já ao fato de que o mercado de trabalho brasileiro teve uma forte queda no desemprego, você está começando a ter pressões salariais, ou você teve uma situação em que o setor serviço ficou paralisado durante 1 ano e meio, tá certo? Não teve capacidade de reajustar seus preços, você teve aumento de custos. Agora, com a volta do setor serviços, o setor está recompondo margem. Depois que acabar de recompor as margens, vai parar ou vai continuar? Essa é a grande questão. E eu acho que o Banco Central deve estar olhando atentamente para esse processo. Eu acho que se o Banco Central acreditar que a inflação de serviços já está começando a ficar, quer dizer, o setor de serviços já está começando a ficar superaquecido, o que não é o nosso cenário. O nosso cenário é que, em grande parte, esse aumento da inflação de serviços está relacionado a uma recomposição de margem, devido à paralisação de 2020 e 2021. Mas, quer dizer, os dados você não conseguem, se você não consegue ter certeza se é uma coisa ou outra. Agora, eu acho que o Banco Central vai fazer é aumentar em meio ponto de porcentagem e deixar em aberto, sugerir que pode parar, tá certo? E deixar em aberto a possibilidade de aumentar mais um pouco na próxima reunião. Zé Márcio, um dos efeitos de aumento de juros é esfriamento da economia, né? Então, a taxa Selic aumentando é como se o custo do dinheiro aumentasse, isso tem esse efeito de esfriamento da economia. Inclusive, essa perspectiva de desaceleração da economia apareceu no Boletim Focus dessa semana, vem aparecendo com as revisões para baixo do crescimento do PIB, para o ano que vem já uma previsão de 0,4%. E a minha pergunta é, quais são os efeitos mais em médio e longo prazo para a nossa economia? Porque a gente tem falado muito sobre 2022, sobre 2023, mas o Focus prevê que a Selic vai cair para um dígito só em 2024. Como que fica a nossa economia com os juros tão altos por tanto tempo?
Olha, quer dizer, os juros mais altos, ele tem um efeito importante de redução de demanda na economia, tanto via consumo, né? Quer dizer, as pessoas, com o aumento da taxa de juros, as prestações ficam mais caras, você tem uma redução do consumo, isso significa uma diminuição de demanda, consequentemente, menos crescimento. Então, o que está acontecendo agora, quer dizer, você tem uma política fiscal expansionista nesse momento, né? Quer dizer, essa PEC da bondade, kamikaze, seja lá o nome que você quiser, tá certo? É uma PEC que incentiva a demanda, porque transfere renda para os grupos de renda mais baixa, para os mais pobres. Da mesma forma, essa redução do ICMS sobre energia, gasolina, combustíveis, telecomunicações, também é fiscalmente estimulativo, porque também transfere renda para os grupos de renda mais baixa, quer dizer, esses bens são importantes, são uma parcela importante da cesta dos gastos dos grupos de renda mais baixa, tá certo? Quanto menor a renda da família, maior é a parcela dos gastos com esses três bens aí, tá certo? Então, você tem aí uma política fiscal expansionista nesse momento. No ano que vem, você vai ter uma política fiscal menos expansionista, provavelmente. Depende das eleições, a gente não pode falar muito sobre o ano que vem, porque a gente não sabe quem vai ganhar as eleições, tá certo? Então é um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, quer dizer, muito provavelmente você pode ter uma política fiscal menos expansionista, o que significa que esse ano a gente ainda vai ter um crescimento da economia importante. Nosso cenário é um crescimento de 2,2% em 2022, tá certo? Mas vai ter uma desaceleração lá no ano que vem, porque a política fiscal vai ser menos expansionista e a taxa de juros vai estar muito elevada, tá certo? A política monetária também vai estar menos expansionista. Então, a gente tem uma redução, que nossa expectativa é de queda na taxa de crescimento do PIB para algo próximo a 0,7%, 0,8% no ano que vem. Agora, quais são os efeitos de mais longo prazo? No longo prazo, quer dizer, o crescimento da economia depende fundamentalmente da taxa de investimento e do bom funcionamento dos mercados. O Brasil fez um conjunto de reformas microeconômicas espetacular aí nos últimos 6 anos, desde o presidente Temer, né? Não vou citar aqui porque não dá tempo, mas o país fez muitas reformas de vários mercados, do mercado de capitais, do mercado de crédito, do mercado de câmbio, no mercado de trabalho, tá certo? Os mercados estão funcionando muito melhores. A taxa de investimento aumentou de 15,5% do PIB em 2017 para 19,3% do PIB em 2021, continua aumentando. Então, no longo prazo, é isso que define a taxa de crescimento do produto. A nossa avaliação é que, se as reformas continuarem a ser implementadas, a gente vai conseguir ter uma taxa de crescimento voltar para uma taxa de crescimento mais alta depois que passa essa questão de curto prazo de uma política monetária bastante dura e uma política fiscal bastante restritiva. A gente conversou com o economista-chefe da Genial Investimento, professor da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado.